Então, professor, como os seres humanos historicamente se relacionaram com o oceano e as zonas costeiras? Então, Daniel, essa relação dos seres humanos, né, com o mar, com o oceano, se dá ao longo da história da humanidade, né? Os seres humanos sempre teve a curiosidade, né, de migrar de uma região para outra, né? E uma primeira barreira que a gente vai ter ali é a questão dos corpos hídricos, né? Mares, os oceanos. Então ali o primeiro momento era um grande desafio para diversos povos, né, fazer uma travessia de uma certa localidade. A gente vai ter muitos registros, né, do Mar Vermelho, do Mediterrâneo, principalmente no Egito Antigo, na Grécia Antiga, no período de Roma, né, os relatos, né, dessas travessias que aconteciam ali no Mar Vermelho ou no Mar Mediterrâneo. Mas a gente não deve esquecer que a relação de outros povos em outras localidades no planeta já acontecia antes mesmo da presença ali dos gregos fazendo as suas batalhas entre Atenas e Grécia, né? Então acontece o quê? A gente vai ter na região da Ásia, né? A gente vai ter povos que se migraram de uma região para outra, de várias ilhas da Polinésia, antes mesmo desse período. A gente vai ter a China, né? Na região da China, já com o domínio ali da região costeira, sua relação com eles, com o mar. E, numa história mais recente, a gente vai ter a história do Brasil, né? Que é nada mais do que a chegada dos portugueses que atravessaram o Oceano Atlântico, né? Eles procurando novas rotas, né, para fazer comércio com a Ásia, para evitar aquela travessia ali pelo Oriente Médio, pela região, pela superfície, né, atravessando pelos oceanos. Então, a relação que se teve ali, no momento europeu, olhando especificamente para os europeus, a relação deles com o mar era uma dominação de poder, né? Então, alguns povos olhavam para os oceanos como um instrumento de poder. Eu tenho o poder de poder atravessar esses oceanos, eu tenho o poder e o conhecimento de navegar sobre ele. Então, os cartógrafos, navegadores, né, que tinham esse conhecimento, eles eram muito bem pagos, né, pelas coroas espanhola, holandesa, inglesa, né, por esses conhecimentos. E tanto é que os mapas, né, desse período, né, dos oceanos eram muito bem guardados, né, essas rotas eram muito bem guardadas porque tinha ali relações comerciais em outros territórios. Isso eu estou falando de uma maneira geopolítica, né? Quando a gente vai falar de uma relação do dia a dia, né, de uma maneira mais recente no Brasil, a gente vai ter muitas comunidades nossas que nascem e vivem, né, a partir das relações com o oceano, né? Para a gente observar a história brasileira, a gente vai ver que as cidades do Brasil, elas foram construídas na costa, no litoral. Então essa relação com o oceano, ela foi sempre constante ali. Num primeiro momento, né, com a chegada dos portugueses, né, a retirada dos recursos naturais do nosso território, e depois, na atualidade, a gente vai ter muitas cidades que essa relação se dá através do turismo, né? A partir de uma atividade econômica do turismo, saindo daquela atividade econômica de porto, às vezes saindo daquela atividade econômica que era relacionado à pesca e passa a ser um atrativo turístico, né, de chegada e saída de pessoas para consumir aquele bem turístico ali. Então, a gente observar essa relação do ser humano com o oceano, com a costa, vai depender do período histórico, né, e vai depender também da localidade, né, de cada parte do litoral que a gente vai, das regiões litorâneas que a gente tem pelo mundo. Se a gente for falar, por exemplo, do continente africano, se a gente for falar dessa relação com o mar, com o litoral, a gente vai ter ali, durante o período, né, das grandes navegações, algo não tão muito bem celebrado, porque era ali a saída, a perda da identidade daqueles povos que vieram de maneira forçada, migrando de maneira forçada para a América Latina, para a América Central, né, para a América do Norte. Então a sua relação ali talvez não era bem vista, né? Não era uma relação amigável, né? E também, só título de curiosidade, as lendas que a gente tem dos oceanos era uma maneira de salvaguardar, nesse período das grandes navegações, essas áreas de riquezas, né? Então lá no oceano é perigoso, lá no oceano tem monstros, lá nos oceanos tem animais gigantes, né? Então era para fazer com que aquela população não tentasse se aventurar também por essas rotas, né?
Então, um problema é que a gente consegue visualizar isso muito rápido. Quando o mergulhador, né, um ser humano, ele vai mergulhar, se não me engano, abaixo de 60 metros, ele tem que mudar o gás nitrogênio, que é 78% da atmosfera, para hélio. Por quê? Porque com a solubilidade do nitrogênio nessa pressão, abaixo de 60 metros, causa narcose. Deixa o mergulhador meio perdido, como se ele estivesse meio bêbado. Então, a fisicoquímica dos seres vivos tem que ser alterada para ele sobreviver nesse ambiente. Então, acho que é muito intrigante por isso, né? Que a gente tem uma diversidade biológica ali de seres vivos e adaptações a esse ambiente extremo, né? Que trazem muita informação para a gente sobre a própria natureza dos seres vivos, tá? E sem contar que pode ter uma oportunidade de desenvolvimento de novas proteínas, novos remédios, novos medicamentos que são de importância médica, né, de importância biotecnológica. Então, o que eu acho que é mais intrigante seria isso. Perfeito, cara. E falando um pouco mais sobre isso, pensando em uma parte mais econômica, você acha que seria benéfico investir em pesquisas profundas como as realizadas na fossa, considerando os custos e riscos envolvidos? Essa é uma pergunta muito boa, né, para a gente refletir sobre, não só especificamente sobre as fossas marianas, mas para a gente refletir sobre a ciência de modo geral, né? Quando a gente fala de ter acesso às fossas marianas, a gente está falando de um investimento, como você bem pontuou, de volumes grandes, porque você precisa de equipamentos específicos, você precisa de uma equipe muito bem treinada, né? É claro que um investimento desse, a sociedade como geral, né? Se você pegar a humanidade, a produção dela de sei lá quantos trilhões de dólares cada país, se a gente fizesse um esforço conjunto, poderia fazer uma divisão desses custos, né? E arcar com fundo perdido, ou seja, vamos investir, vamos investigar, mas o retorno não é garantido. Então, se a gente pensa somente do viés econômico, ou seja, entre retorno, entre investimento feito, realizado, e o retorno garantido ou esperado, é muito difícil da gente conseguir validar um investimento dessa natureza. Do ponto de vista que tem uma potencialidade de novos medicamentos, novos remédios, novos tratamentos, um conhecimento maior sobre a biologia geral de organismos que a gente pode trazer para nós e para a nossa tecnologia atual, então é um investimento que é válido, né? O que precisa ser feito, de certa forma, entre os governos e a humanidade, é colocar essa pesquisa de ponta em prioridade, né? Mas no mundo, né? Se a gente for pensar hoje no mundo conturbado, 2025, você falar, para um país que está numa iminência de um conflito, vou investir tantos em uma pesquisa do fundo do mar, no curto prazo, um investimento que, para a grande maioria das pessoas, não é válido e você não vai ser prioridade e você não vai sustentar isso com o governo, né? Você vai, num governo democrático, você vai ser eleito porque você está investindo num projeto que daqui a 20 anos pode dar um retorno, né? Fazendo um paralelo sobre investimento e retorno, quando eu comecei a faculdade, o ano era 2002. E a gente tinha acabado no ano 2000, ter descoberto todo o DNA do ser humano, com uma empresa lá o Craig Venturi, né? Que ele fez lá todo o DNA humano. Então, quando eu estava na escola, a revolução, nós vamos curar todas as doenças, todos os medicamentos. Passados 20 anos de todo o esforço econômico, a gente tem algum conhecimento, mas a gente teve pouco retorno. Então, é um investimento que não é muito claro se vai ter retorno ou não. É importante ser feito, mas a gente não sabe se vai ter um retorno ou quando terá esse retorno, tá? Então, Arthur, voltando ao tema, como você acha que podemos definir quais são os malefícios causados pela poluição nos ecossistemas oceânicos?
Então, essa poluição ela pode aparecer de várias formas, né? Primeiro a gente tem que elucidar as duas principais formas que a gente pode detectar elas, que é pela bioacumulação, que é quando o contaminante, né, por exemplo, no nosso caso, os íons e os metais pesados, se acumulam nos organismos. E também o que ocorre a partir da biomagnificação, que é conforme a gente vai passando as cadeias tróficas, né, as cadeias alimentares, os indivíduos consumidores finais, eles têm uma concentração maior desses metais pesados e, consequentemente, eles também sofrem mais riscos de perda, né? Então, a gente pode definir esses malefícios a partir também da alteração da fisiologia desses organismos, como, por exemplo, o cádmio e o chumbo, né? Eles afetam os rins, o fígado e o sistema nervoso de peixes. Peixes esses que serão consumidos pela população local, que fazem parte da fonte de renda desses povos, né, que muitas vezes vão comercializar ele. A gente pode também falar sobre o desequilíbrio nas cadeias tróficas, né, a incidência a partir da biomagnificação de mais metais pesados nos consumidores finais faz com que esses animais eles tendam a diminuir as populações, tendam a diminuir as taxas de reprodução, o que causa um desequilíbrio ambiental geral. Eu trouxe um dado aqui para nós, para a gente debater acerca dessa pergunta. Um dado da UNEP de 2019. A UNEP é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É um estudo que mostra que o mercúrio atinge altas concentrações que já prejudicam as populações em atuns e tubarões. Mercúrio, pessoal, para quem não sabe, é um metal pesado proveniente de atividades industriais e mineradoras. O que a gente descobrir que os atuns e os tubarões têm alta concentração desse mercúrio diz para nós? Eles são animais de topo de cadeia, eles são predadores. A partir disso, a gente corrobora com essa tese da biomagnificação, que é uma das formas de definir esse malefício. E é importante a gente sempre considerar que essas alterações elas vão desde o crescimento até a reprodução desse organismo, o que ameaça diretamente os indivíduos de topo de cadeia à extinção de espécies. E essa contaminação não para lá, ela chega em algum momento até nós, que fomos nós que poluímos inicialmente nela. Como podemos lidar com esses poluentes em ambiente marítimo? Muito bem, quando a gente fala de poluição de biomas aquáticos, e principalmente os marítimos, a gente tem uma dificuldade, né, uma deficiência muito grande de tecnologias que podem ali promover uma solução para remover e retirar poluentes orgânicos. Então, por exemplo, quando a gente observa moléculas químicas, como são os corantes, indo parar dentro da água, essas moléculas elas apresentam uma alta massa molecular. A natureza não consegue degradar essas moléculas, então a química de materiais ela está aí para solucionar. Então, quais são os materiais que a gente pode pensar? Quando a gente olha para alguns óxidos metálicos, esses óxidos eles vão apresentar propriedades físico-químicas que, na presença da luz, conseguem degradar moléculas orgânicas. Então, a molécula orgânica por si só não consegue ser quebrada em partes menores, mas quando a gente adiciona um composto químico que foi sintetizado, que foi trabalhado, que teve as suas propriedades melhoradas, esse material vai lá e ele faz uma espécie de catálise, ou seja, fragmenta uma molécula grande em partículas menores que podem ser facilmente absorvidas pela natureza. Então, a síntese de materiais químicos inteligentes é uma solução que a gente pode atuar para despoluir esses biomas aquáticos. Quais são os desafios para conciliar desenvolvimento econômico e preservação marinha? Então, Guilherme, é muito complexo quando a gente fala, né, sobre questões econômicas na preservação, né? Então a gente vai ter uma economia verde, né? A gente pode falar talvez uma economia azul, né, na preservação marinha. Isso vai depender muito, como eu já tinha mencionado, né? Vai depender muito das políticas públicas, né? Do empenho do governo e do empenho dessas comunidades próximas às regiões litorâneas se empenharem para não fazer a pesca predatória, de não fazer a poluição. Então, assim, realmente existe um desafio, né? Então, como a gente está num século XXI, que as questões ambientais são colocadas em pauta numa agenda internacional, né, a gente vai ter vários exemplos, né, ou tentativas, né, de melhorias para conciliar tanto uma economia quanto a questões ambientais. Porque
Porque a gente sabe que qualquer atividade humana ela vai prejudicar os ambientes naturais. E essa prejudicação dos ambientes naturais ela pode ser potencializada ou ela pode ser reduzida. Então, o que deve ser feito é uma maneira de fazer essa conciliação, de fazer um impacto mais reduzido para que não seja tão agravado nos ambientes naturais. Então, como, por exemplo, estão cogitando fazer extração de petróleo na foz do Rio Amazônia. Tem muito petróleo ali, né? Mas a gente está falando um discurso de transição energética, de deixar de utilizar combustíveis fósseis para utilizar energias alternativas. E como no mesmo momento a gente está tendo esse discurso e como é que o governo está querendo fomentar a construção de plataformas para a extração de petróleo numa foz oceânica, numa foz ali, de um rio muito importante e muito emblemático, para as questões ambientais no Brasil, que é o Amazônia. Então, tanto é que esse ano, agora em novembro, a gente vai ter a COP30, vai ser até ali em Belém do Pará, que vai trazer as discussões ambientais. Então tem desde o início da década de 90, a agenda internacional ela vai sendo trabalhada para tentar fazer essa conciliação de uma economia constante no meio do mundo capitalista, mas também tendo as suas preservações ambientais. Certo. O turismo costeiro, ele é mais benéfico ou prejudicial ao ecossistema? Olha, o turismo costeiro vai depender muito, como eu falei, das atividades que serão exercidas ali. Nas regiões que temos corais, então se aquele turismo não respeitar a utilização dos barcos próximos a esses corais, a não jogar lixo, então isso vai ser muito prejudicial ambientalmente. Por mais que tu possa ter um ganho financeiro ali com essa prática econômica, a gente pode ter muitas perdas ambientais. Então, o turismo também poderia ser utilizado como uma estratégia da manutenção ecológica de uma certa região. Tanto é que Fernando de Noronha acaba fazendo isso. Como é que eles fazem? Eles não permitem uma grande quantidade de pessoas a visitarem a ilha, Então vai restringindo a quantidade de pessoas na ilha, todo o resíduo sólido que é produzido é retirado da ilha, levado para o continente, para não ser descartado dentro da ilha nem nas suas proximidades. Então o turismo costeiro ele pode ser também utilizado como uma estratégia na pergunta anterior, como uma maneira de preservação. Então isso vai estar sempre aos olhos do poder público daquele estado. Certo. E como a educação ambiental pode mudar a nossa relação com o mar? A educação ambiental ela é uma das ferramentas principais da conscientização, principalmente das gerações mais novas. Então, se eu vou formando gerações mais novas com uma consciência ambiental, essa geração ela vai forçando, impressionando, tensionando as gerações anteriores para que elas possam ter medidas de mudança e elas passam a ser protagonistas dessas mudanças também. Então, se não tivéssemos gerações anteriores que discutissem preservação de floresta, preservação de solos, boa qualidade do ar, utilização de fontes energéticas menos poluentes, a gente talvez estaria num cenário ambiental muito mais agravado que a gente se encontra atualmente. Então, a educação ambiental, tanto para questões no continente, preservação de floresta, ele vai ter o mesmo efeito na questão da preservação do litoral. Então, ela vai ter que estar presente desde as séries iniciais. E quando a gente fala de educação ambiental, não é somente uma educação formal, que é dentro das escolas, mas é uma educação holística, que ela vai estar presente como uma cultura ambiental, O que seria uma cultura ambiental? Que todos os segmentos da sociedade sejam discutidas as questões ambientais. Então, fora da escola, dentro das escolas, nos setores econômicos, na iniciativa privada, na iniciativa pública, na conscientização dessas áreas. Como a elevação do nível do mar afeta o território em termos de infraestrutura, moradia e economia?
O primeiro impacto na questão da infraestrutura é que ia ficar tudo debaixo d'água, né? Então, assim, as praias, né? Aquela orla ali, por exemplo, de Copacabana, né? Especificamente falando da cidade do Rio de Janeiro, ela ficaria submersa, né? O litoral ali ia fazer sua mudança na sua configuração. Questão das moradias, né, aquelas pessoas, né, elas estão numa zona de risco, criaria-se uma zona de risco por conta dessa elevação do mar. Algumas medidas podem estar sendo feitas, né, sendo realizadas para certa contenção, né, para esse nível do mar. Algumas cidades já fazem esse processo de contenção, com bancos de areia, construção de estruturas que criam uma barreira para que essa água não adentre, né, dentro dessa cidade. Então há infraestrutura, há construções através da engenharia que possa ali limitar o impacto desse aumento desse nível do mar. E economicamente, isso seria agravar, porque você mudaria totalmente a dinâmica de alguns portos, né? Se a gente olhar para o Brasil, os portos, por exemplo, Porto de Santos, porto que a gente tem em São Luís do Maranhão, Porto de Natal, lá no Rio Grande do Norte, eles seriam totalmente afetados por esse nível, dessa elevação do nível do mar, né? Até ali a Foz Amazônica, né, que é a saída ali do Rio Amazônia, que tem uma economia regional, seria prejudicada pela essa mudança dessa cota desse nível do mar. Questão das moradias, aí a gente tem que olhar questões de cada região. A gente vai ver que a região sudeste, a região sul, algumas residências não estão tão próximas ao litoral, mas quando a gente olha para algumas cidades, principalmente algumas capitais no nordeste ou no norte, ali Belém do Pará, na região do norte, que está ali próxima à foz do Rio Amazonas, elas ficariam mais prejudicadas, né? Teria ali uma certa consequência econômica, e por conta que as moradias, algumas delas são de pau a pique, né? Essa elevação levaria a colocar essas pessoas em risco, né? Você falou sobre essas populações que sofrem, né, aqui nas costeiras, e sobre isso, há algo que pode ser feito em nível local, escolar, comunitário, para aumentar essa conscientização e mitigação desse problema? Então, Evelyn, assim, o que pode ser feito primeiro, conscientizar a população de que possivelmente a gente pode acontecer, por exemplo, o aumento do nível dos mares, né? Isso aí pode acontecer. E essa conscientização pode fazer que as pessoas tenham uma mudança no seu modo de vida, né? Essa mudança no modo de vida, né, de uma maneira mais consciente nas questões ambientais, na utilização dos recursos naturais, isso pode forçar as empresas, né, as grandes corporações, modificarem suas práticas também, né? De alguns anos para cá, muitas empresas privadas, para ela continuar atendendo as demandas, né, do público-alvo que ela almeja ali, elas acabam mudando a sua prática de produção, né, tentando ser uma maneira mais sustentável. Não são todas as empresas que têm essa conscientização. A conscientização ela tem que ser no nível amplo, né? Não é somente o cidadão que tem que ter essa conscientização, mas o setor público, o setor privado, que tem que ter essa conscientização também. Porque todos nós vivemos no mesmo planeta, né? Todos nós vivemos no mesmo local. Se nós, como cidadão comum, fazemos a nossa parte de conscientização para que evite essas mudanças climáticas, evite o possível aumento do nível dos mares, mas se as empresas e os governos não auxiliam durante esse processo, né, então é uma batalha muito difícil de ser ganhada. A gente precisa desses apoios, né, do setor público, do setor privado, para que a gente possa ter um alcance maior nas mudanças desses hábitos. E a educação é um caminho da conscientização, né? A educação ela pode ser realizada tanto no meio formal, que são as escolas, né, quanto no meio informal, ao longo ali das comunidades, de atividades que estão dentro da cidadania, né, que não precisariamente ser uma forma formalizada dentro de um currículo escolar.
Então, a conscientização pode ser vinda através de propaganda, através da mudança dos hábitos alimentares, mudança dos hábitos de consumo de energia, mudança na reciclagem de materiais, reutilização desses materiais.